num mundo mais alegre e acabar com a tendência de má saúde e doenças crônicas. Por que que a New Life escolheu esse caminho? É porque as pessoas estão a morrer. As pessoas estão a morrer por causa das doenças que podem ser prevenidas ou doenças que podem ser, que pode ser evitado. A Organização Mundial de Saúde mostra que cerca de 80% das doenças crônicas não transmissíveis podem ser prevenidas e essas doenças resultam em morte, resulta em aproximadamente 70% das mortes em todo o mundo. Isso significa que 70% das mortes podem ser evitadas se nós ah, evitamos ou seguir aquilo que é um estilo de vida. Então, essas doenças vêm de onde? Vêm do estilo de vida não saudável. E quais são os estilos de vida que não são saudáveis ou aquele estilo de vida que prejudica a saúde? Estamos a falar de falta de exercício, estamos a falar de tabagismo, consumo excessivo de álcool, estresse crônico, não se proteger sexualmente, não beber água suficiente e também estamos a falar de dieta não saudável. E falando da dieta, a Organização Mundial de Saúde fez a pirâmide alimentar para nós. A pirâmide alimentar nos mostra os alimentos que nós tínhamos que consumir diariamente. Mostra cada quantidade de cada tipo de alimento que nós tínhamos que comer diariamente. Então, quando olhamos para essa pirâmide que está ao lado direito, estamos a ver que tínhamos que fazer exercícios físicos, tínhamos que fazer tínhamos que comer os grãos inteiros, depois tínhamos que comer um pouco de frutas e vegetais, um pouco de proteína e não comemos quase nada de gorduras e açúcar. Mas o que é que nós estamos a fazer, ou a maior parte das pessoas estão a fazer aquilo que está no lado esquerdo. Estão a consumir mais gorduras e açúcares, em seguida estão a consumir proteínas, depois estão a comer poucas frutas e vegetais, poucos grãos inteiros e não fazem nenhum exercício. Isso acaba ou resulta naquilo que são doenças crônicas que pode ser evitado. Enquanto se nós seguimos essa pirâmide que está ao lado direito, essa é a pirâmide que vai nos ajudar a ter um bom estilo de vida ou vivemos de forma saudável. A pirâmide alimentar também desempenha um papel crucial na saúde masculina, incluindo a função erétil. E a nossa grande missão na New Life é educar as pessoas, fazendo perceber que é possível ter uma vida saudável até os últimos dias das nossas vidas. E o que é disfunção erétil, ou é impotência sexual? A disfunção erétil é a incapacidade persistente do homem conseguir ou manter uma ereção firme o suficiente para ter relações sexuais satisfatórias. A impotência e disfunção erétil são termos usados para descrever a mesma coisa, mas disfunção ou impotência sexual caiu em desuso entre profissionais de saúde. Não, o termo mais preciso nesse caso é, é disfunção erétil. E também existe aquilo que é ejaculação precoce, é a ocorrência persistente ou recorrente do orgasmo e a ejaculação ocorrendo muito rapidamente após o início da atividade sexual. Ou, em outras palavras, a, a pessoa ejacular antes de satisfazer a parceira. E outro tipo de disfunção é ejaculação retardada, que é uma condição em que o homem tem dificuldade em atingir o orgasmo e ejacular, mesmo com estimulação sexual adequada. Então, a ejaculação precoce leva à frustração e ansiedade. Isso é porque o homem acaba antes de ser satisfeito.
ou antes de desejar e acaba deixando a mulher também frustrada porque ela não conseguiu chegar onde queria. E a ejaculação retardada causa desconforto e insatisfação, causa desconforto na mulher porque ela vai perder a lubrificação, enquanto o homem ainda não conseguiu atingir o orgasmo e ele também vai cansar, vai acabar deixando por causa de cansaço antes de ser satisfeito. Não, disfunção sexual é um termo que abrange todos esses problemas sexuais como disfunção erétil, ejaculação precoce e ejaculação retardada também. Então, há tipos de disfunção erétil como primária, que é quando alguém nunca conseguiu alcançar ou manter ereção desde que nasceu. Tem secundária, que acontece em homens que já tiveram ereções, mas já não conseguem. Temos o situacional, é quando o homem deixa de ter uma ereção normal diante de certas situações ou pessoas. Ou quando está, por exemplo, quando está estressado por perder o emprego, ou talvez com uma pessoa, quando está com a esposa, não está conseguindo, só está conseguindo com a amante. E também tem parcial, é quando tem ereção, mas não é suficiente para a relação sexual prazerosa. Temos a disfunção erétil total, aí não há sinal de obter uma ereção, mesmo se já tenha tido. Não há requisito para que um homem tenha uma ereção. Quais são esses requisitos? A ereção envolve uma combinação de fatores físicos, psicológicos e hormonais. Por exemplo, o homem precisa ter uma estimulação sexual, isso significa que ele tem que ver ou ouvir uma coisa que vai lhe causar uma ereção. E também precisa do fluxo sanguíneo adequado, isso significa que a ereção ocorre quando o sangue flui para os corpos cavernosos do pênis. Isso vai criar pressão e irritante. E também precisa de nervos saudáveis. Nós sabemos que aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós percebemos ou aquilo que nós fazemos, primeiro tem que começar da mente. Então, o cérebro é que manda os sinais ou mensagens para outras partes do nosso corpo. Por exemplo, quando o homem vê uma mulher nua, ah, o cérebro vai mandar sinais para o pênis e isso vai fazer com que o sangue fluir até o pênis para que o homem tenha uma ereção. Também precisa de ter um equilíbrio hormonal, por exemplo, testosterona, que desempenha um papel importante na função erétil. E saúde emocional também é importante. Então, se o homem tiver ansiedade ou tiver estresse, pode não ter uma ereção. E quais são as causas de disfunção erétil? Problemas cardiovasculares, pressão alta e diabetes, e também o desequilíbrio hormonal, como havíamos falado, que o sangue deve fluir até o pênis para o homem ter ereção. Então, se houver problemas aí que afeta o fluxo sanguíneo, então esse homem não vai ter ereção. E tem causas psicológicas como estresse, ansiedade, como já havíamos falado, e baixa autoestima e traumas passados, como abuso sexual. Se alguém foi abusado sexualmente, pode aquilo ali causar trauma, que sempre quando está no ato sexual, a pessoa só pensa naquilo que aconteceu. Não, acaba não dando uma. Ou a pessoa acaba não gostando daquilo, do ato sexual, porque ato sexual sempre lembra aquele episódio em que passou. E também consumo de álcool
o uso de drogas e outros medicamentos pode causar disfunção, danos nos nervos, porque os nervos são o caminho, né, para cada mensagem que vem do nosso cérebro. Então, se há danos nos nervos, significa que essas mensagens não vão chegar e o nosso corpo não vai reagir. E falta de exercício e dieta pouco saudável, como já havíamos falado na pirâmide alimentar. E em muitos casos é uma combinação dessas coisas que provoca a falta de ereção em homens. E como é que a diabetes, tensão e problemas da próstata afetam a ereção? Como podemos ver nessa imagem do lado esquerdo, estamos a ver que não há ereção. Isso é porque não há fluxo sanguíneo adequado nas veias do pênis. Enquanto no lado direito estamos a ver que tem sangue. Estamos a ver lá em cima que está avermelhada. Isso significa que há um fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo acaba resultando em uma ereção. Quando não há fluxo sanguíneo, não há ereção. Quando há fluxo sanguíneo adequado, tem uma ereção. E aqui estamos a ver três veias. Na primeira veia, estamos a ver o fluxo sanguíneo normal. Aqui o sangue está a fluir normalmente. Quando é assim, vamos ter uma ereção, como nessa imagem direita. Na segunda veia, estamos a ver que a veia está bloqueada parcialmente. O sangue está a fluir, mas não como deve ser. É reduzida o fluxo sanguíneo e isso vai afetar, vai diminuir as ereções no homem. Ele pode ter uma ereção, mas não ficar rígida, porque o sangue não está a ir como deve ser, não está a entrar como deve ser. Porque não é só o fluxo sanguíneo é, é necessário não só para iniciar, mas também para manter a ereção. E na terceira vez, estamos a ver que a veia está completamente bloqueado, não está a conseguir passar nenhum sangue. Aqui já é que totalmente não vai ter ereção. Então, fluxo sanguíneo é uma das coisas que nós devemos cuidar. Temos que sempre ter cuidar da nossa saúde na saúde cardiovascular, em outras palavras, para que não haver essa coisa de sofremos na ereção. E diabetes, ah, níveis elevados de açúcar no sangue danificam os nervos e também pode danificar as veias. Então, como estamos a ver, que 75% dos pacientes com diabetes hão de ter disfunção erétil em algum momento da vida. E apenas 56% dos pacientes diabéticos vão responder bem ao tratamento medicamentoso da disfunção erétil. Então, por mesmo nessa parcela, a eficácia será logo perdida. Então, significa que se a pessoa tiver diabetes, temos que nos cuidar de diabetes, porque senão podemos correr risco de ter esse problema de não conseguir ter ereção. A próstata também é algo que afeta a disfunção erétil, como estamos a ver. No lado direito temos uma próstata normal, no lado esquerdo temos uma próstata normal, no lado direito temos uma próstata alargada. Ele acaba comprometendo, apertando a uretra, isso vai causar problemas na ereção, mas também aquela próstata pode comprometer os nervos que estão ao lado, ou as veias que estão ao lado, isso vai causar problemas também
no fluxo sanguíneo. Isso vai resultar em problemas de ereção. E a remoção total da próstata também causa ereção, porque está perto dos nervos responsáveis pela função sexual. Então, a remoção da próstata pode danificar esses nervos e isso vai resultar em dificuldades na obtenção ou manutenção de uma ereção. Não, após a cirurgia, é comum que os homens experimentem uma diminuição temporária ou permanente na qualidade das suas ereções e na capacidade de ejacular. E outra coisa, quando tiram a próstata totalmente, a ejaculação é perdida e isso significa que também a fertilidade também é perdida. Em alguns casos, outros homens podem conseguir ter uma ereção, mas ah, não vão conseguir ejacular. Ok, quais são os medicamentos que são usados, ou quais são os medicamentos que causam a disfunção erétil? Os medicamentos de alta tensão, os antidepressivos, para quem sofre de depressão e está a tomar medicamento, aqueles medicamentos podem causar a disfunção erétil e drogas, como havíamos falado, e álcool são algumas das coisas que causam a falta de ereção. Tem a dominância de estrogênio. Nós sabemos que estrogênio é um hormônio mais dominante nas mulheres, porque ele faz com que algumas partes ele é responsável pelo desenvolvimento de algumas partes do corpo na mulher, né? Ele faz crescer. Quando a mulher está grávida, ele ajuda a fazer com que a barriga crescer. ah, Também vai ajudar na adolescência as mulheres crescerem mamas, sair ancas e tudo mais. É um, é um hormônio que faz as coisas crescer, em outras palavras. Então, o que acontece quando há dominância de estrogênio nos homens? Porque homem tem tanto estrogênio, tanto testosterona. Só que a testosterona no corpo masculino é que deve ser dominante. Então, a dominância de estrogênio é causada por os xenoestrogênios, que são substâncias sintéticas que emitem hormônios estrogênios e nós encontramos nos produtos de dia a dia, por exemplo, plásticos, produtos de limpeza, cosméticos, pesticidas, alimentos. Não, alimentos processados têm esses químicos que estão a destruir os homens, né? Eles podem causar infertilidade, disfunção erétil e distúrbios no desenvolvimento sexual. Então, temos que limitar a exposição a xenoestrogênios por optar por produtos orgânicos e evitar recipientes plásticos que possam só liberar substâncias químicas. Estamos a falar de, por exemplo, micro-ondas, que era aquecer a comida, então está na tigela do plástico. Aquilo é algo que vai, vai causar ou vai causar a dominância do estrogênio, porque aqueles tigelas libertam esses xenoestrogênios. Não, quais são as causas da dominância de estrogênios? É excesso de peso corporal e problemas de fígados que podem interferir na metabolização dos hormônios, entre os outros. São sintomas de estrogênios? Ganho de peso e aumento das mamas quando
o homem vai crescer mamas, ou quando ele tem uma barriga grande. Então, esses são os sintomas que esse homem tem problemas de dominância de estrogênio. E falamos de ejaculação retardada, o que causa é a obstrução dos canais por quais o esperma passa. Isso impede a ejaculação e essa obstrução pode haver causar infertilidade, porque sim, sem ejacular o homem não há como fazer filhos. Remédios antidepressivos também afetam o desejo sexual e retarda a ejaculação. Então, em alguns momentos, a falta de ereção, isso pode alterar o libido. Quais são os tratamentos de disfunção erétil? Existem cirurgias, que é considerada como último recurso. Temos medicamentos orais, como Viagra. Esses são disponíveis nas farmácias, mas esses medicamentos das farmácias não podemos nos automedicar, temos que usar se o médico dizer que podemos comprar e usar, né? Então, estamos a falar do tal azulinho e outros que se encontram nas farmácias. Tem medicamentos injetáveis que podem ser utilizados para estimular o fluxo sanguíneo para o pênis. E tem ondas de choque de baixa intensidade e tem supositórios uretrais que contém medicamentos que são inseridos na uretra e ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo no pênis. Tem psicoterapia e terapia hormonal, quando se trata do desequilíbrio hormonal. Tem também a bomba peniana. Então, temos que saber que ah, os medicamentos de disfunção erétil são paliativos. Eles não restauram, não são definitivos e não curam a disfunção erétil. Eles auxiliam o paciente na ereção naquele momento da utilização. Atualmente não há uma cura definitiva para a disfunção erétil. Por quê? Porque disfunção erétil não é uma doença, mas é resultado de algumas doenças, é resultado do estilo de vida. E quais são os efeitos colaterais? Efeitos colaterais incluem a dor de cabeça, congestão nasal, distúrbios visual e dor muscular. Então, em casos raros, pode acontecer priapismo, que é ereção prolongada e dolorosa. Então, o homem vai ter uma ereção, mesmo se ele fazer relações sexuais, quando ele fica cansado, já não quer mais, ele continua tendo uma ereção. Então, isso acaba doendo por causa de exagerar na dosagem e também exagerar nas dosagens ah, pode levar a complicações sérias como pressão arterial, glucosamento baixa e até ataques cardíacos. Então, se são aqueles medicamentos de hospitalar, ok, o médico diz que pode comprar na farmácia, se diz que tem que tomar um por semana, não deve tomar mais que isso. Ou quando diz tomar uma vez por semana, não deve tomar mais que isso. Então, há casos que não precisam de medicamentos. Falamos de disfunção erétil situacional. Então, é num caso em que quando está com uma mulher você consegue ter relações sexuais, mas quando está com outra, não consegue ter relações sexuais. Então, por exemplo, quando estás com a esposa, não estás a conseguir ter relações sexuais ou não estás a conseguir ter ereção, mas quando estás com a amante, consegues. Isso pode ser que com a amante a pressão e as expectativas podem ser menor, o que pode levar a uma redução do estresse e da ansiedade
resultando em um melhor desempenho sexual. Além disso, a novidade e a excitação do novo relacionamento também pode desempenhar um papel importante. Então, é importante que os casais conversem abertamente com seus parceiros. E a casa tem que ser um lugar de paz. Então, quando há paz em casa, o homem não vai ter esses problemas sendo resultado de estresse. E como diagnosticar a disfunção erétil? Os profissionais de saúde podem fazer exames físicos, ah, e pode fazer exames de sangue ou testes da urina. E também pode fazer ecografia ou avaliação psicológica. Como é que podemos prevenir a disfunção erétil? É importante que mantemos um estilo de vida equilibrado e nutritiva. Então, como falamos da pirâmide alimentar, quando nós começamos, temos que seguir a pirâmide alimentar ah, sugerido por a Organização Mundial de Saúde. Temos que fazer exercícios físicos, evitar o consumo de álcool e parar de fumar, porque esses hábitos podem afetar a função erétil. Também temos que gerenciar o estresse. Bem, o estresse não há como nós evitar completamente, mas podemos gerenciar com técnicas de relaxamento, meditação ou atividades que nós gostamos. E temos que nos suplementar com suplementos de alta qualidade e limitar a exposição a xenoestrogênios. Temos que usar produtos de limpeza e cosméticos livres de ingredientes que podem nos prejudicar e que liberta essas substâncias químicas. Falando da suplementação, dissemos que suplementação é uma das coisas que ajuda, suplementa-se com suplementos de alta qualidade. Então, na suplementação é importante que nós consumimos os aminoácidos. Então, alguns aminoácidos importantes incluem a arginina e citrulina. Então, é o aminoácido que ajuda a produzir óxido nítrico, o qual desempenha um papel crucial na dilatação dos vasos. Temos a citrulina, que é convertida em arginina no corpo e também pode auxiliar na produção de óxido nítrico. Quais são os suplementos que vão nos ajudar? Temos o amitone. O amitone tem esses dois aminoácidos, que é arginina e tirosina. Temos ervas masculinas. Ervas masculinas ajudam nos hormônios. Então, contém ervas que ajudam a promover o equilíbrio hormonal e aumenta a vitalidade e energia e apoia a saúde da próstata. Porque tem um sal palmito, que é uma erva muito famosa do Brasil, que ajuda a manter a saúde da próstata e apoia o equilíbrio hormonal. E temos o zinco. Nós sabemos que o zinco é um mineral crucial para a produção da testosterona, um hormônio vital para a função sexual masculina. Para os homens, o zinco é o mineral mais importante. O homem por dia precisa de 25 miligramas de zinco. Sempre que o homem ejacular, está a perder o zinco. Então, o corpo utiliza o zinco para muitas coisas, não só para a função sexual. Se a esperma não conter o zinco, esse homem não vai fazer filhos. Então, o zinco é algo muito importante que nós devemos consumir todos os dias. Por que que todos os dias? Isso é como
o carro, sabemos que nós temos que meter combustível para o carro poder andar. Enquanto há combustível, o carro vai andar, mas quando acaba aquele combustível, o carro para. Não, isso não significa que o carro está variado, é porque o carro não tem combustível e temos que reabastecer para que o carro continuar a andar. É isso que acontece no nosso organismo. Nós precisamos do zinco, consumimos zinco todos os dias e quando fazemos isso, vamos proteger a nossa próstata e não vamos sofrer de ejaculação precoce. Então, zinco é o mineral mais importante, não deve faltar para os homens. Temos o 3N que ajuda a absorver todos esses outros suplementos ou todos esses outros nutrientes. E o ômega 3 ajuda naquela parte de circulação sanguínea. O ômega 3, aquela imagem que vimos da gordura que está a bloquear as veias sanguíneas ou colesterol. O ômega 3 dissolve o colesterol, ele limpa as veias, então isso vai ajudar no fluxo sanguíneo. E temos o carotenoide. O carotenoide aumenta a imunidade, a saúde geral do organismo contribui para uma melhor função sexual. Pro Vitality tem um pouco de tudo, aquilo que é essencial. Então, isso contribui para uma saúde geral do organismo. E se alguém sofre de ejaculação retardada, será bom fazer o detox, porque se houver a obstrução nos canais pelo qual a esperma passa, pode ajudar a fazer a limpeza. E o crucíferos é excelente para apoiar a saúde da próstata, se o problema estiver na próstata. E temos o Botanical Balance para baixar os níveis de açúcar. E se o problema for estresse ou outro problema psicológico, além de avaliação médica ou de psicoterapia, podemos também nos suplementar por ômega 3, vitamina B complexo e aloe vera plus. Então, esses suplementos da Neolife são voltados para o bem-estar geral, promovendo melhor circulação, saúde hormonal e vitalidade, o que pode contribuir indiretamente para uma vida sexual mais saudável. Então, esses suplementos não substituem uma avaliação médica e eles são comida em forma de cápsulas. É a dieta. Então, complementa a parte da dieta. Então, é importante abordar outras causas de disfunção sexual, como estilo da vida e saúde mental, com orientação médica. E temos produtos de limpeza e cosméticos orgânicos que ajudam a prevenir os xenoestrogênios para evitar aquele caso de crescer as mamas, ter percas grandes. Devemos usar esses produtos de limpezas que são biodegradáveis e esses produtos de pele que são orgânicos. E sobre a Neolife, ou sobre a credibilidade da Neolife, Neolife é uma empresa de muita classe que foi aprovada por muitos pelas principais autoridades regulatórias do mundo, como o USDA e o CDC e outras regulatórias do mundo. Então, mesmo algumas universidades que fazem pesquisas trabalham a Neolife. Muito obrigado e espero que consegui passar a mensagem e espero que os homens ou todos que estão na sala onde falar com os outros lá fora para
onde partilhar essas informações para que todos os homens cuidassem da saúde. Todos os homens que estão aqui é para falar com os outros, para se cuidarem. Hoje estava a ensinar muito bem isto. Eu demorei a entrar, a tentar partilhar com algumas pessoas que se calhar não estão aí para entrar. Mas hoje eles estão a ensinar com português dele, de padre. Eles estão a ensinar. O pai da Berta, algo.